Seja bem-vindo à série de mensagens Sentimento Esse Desconhecido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com você. A mensagem de hoje tem como tema Evitando Problemas. E ela está baseada em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que nos diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós temos que entender os problemas e não apenas ficar gerenciando-os, não apenas ficar enfrentando-os. Podemos classificar os problemas em pelo menos duas classes gerais. Existem os problemas sobre os quais nós não temos controle e existem os problemas sobre os quais nós temos controle. Os problemas sobre os quais não temos controle são aqueles que dizem respeito à sociedade e à sua estrutura. Você não pode controlar a economia nacional. Você não pode controlar a cultura do Brasil. Você não pode controlar a política do país. Também não temos controle sobre problemas relacionados aos outros. Você não tem controle sobre o pensamento das pessoas. Você não pode controlar o que as pessoas pensam de você ou sentem a respeito de você. Entender que não temos controle sobre esses problemas pode ser libertador, porque isso nos evita perder tempo com aquilo que nós não podemos mudar. Se um dia essas coisas tiverem que mudar, mudarão pelo curso normal de suas fases. Mas existem também os problemas sobre os quais nós temos controle. E esses problemas dizem respeito às coisas que giram em torno de nós mesmos. São questões ontológicas. Porque nós temos acesso aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Somos nós que os conhecemos melhor do que ninguém. Nós temos acesso aos rumos da nossa vida, porque as nossas vidas seguem segundo nossas próprias decisões. Saber que existe esse aspecto da vida sobre o qual temos controle também é libertador, porque sabemos então que existe algo que podemos fazer para tornar a nossa vida melhor e mais equilibrada. Dessa forma, nós descobrimos que existem problemas que podemos evitar. Isso significa dizer que nós podemos ter uma atitude preventiva frente a um conjunto de problemas. Temos que aprender a valorizar as atitudes preventivas, porque aquilo que é preventivo geralmente não é valorizado. As atitudes preventivas não são valorizadas porque elas geralmente não são contabilizadas. Por exemplo, nós podemos dizer pelos noticiários o número de aviões que já caíram e o número de passageiros que já morreram nesses acidentes. Mas, por outro lado, a gente não sabe dizer pelos jornais quantos aviões deixaram de cair e quantos passageiros deixaram de morrer em acidentes. Por não ser contabilizado, as ações preventivas não são valorizadas. Mas não podemos esquecer que são as atitudes preventivas que formam o progresso da vida. O progresso é o sinal de que coisas ruins deixaram de acontecer, porque atitudes preventivas foram feitas e problemas foram evitados. E a questão é essa, que nós podemos progredir na nossa vida pessoal e na nossa vida interior, de forma a evitar problemas. E a Bíblia fala de um aspecto poderoso em nossa vida, no qual nós podemos trabalhar de forma preventiva. E trabalhando assim, poderemos avançar, como também poderemos evitar problemas desnecessários. E assim, de acordo com a Bíblia, você pode evitar problemas guardando o seu coração. A Bíblia mostra que o coração tem um potencial muito grande de gerar problemas em nossa vida. E, portanto, guardar o coração é a maneira preventiva de evitá-los. O texto que lemos nos mostra o potencial que o coração tem de nos prejudicar. O texto nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A palavra coração aqui vem do hebraico leb, que significa vida interior, apontando para um aspecto muito amplo da nossa vida, que é a nossa interioridade. A nossa vida interior envolve nossa personalidade, nossos estados de ânimo, nossos sentimentos, de maneira que nós podemos entender a palavra coração na Bíblia como sendo o conjunto dos nossos sentimentos.
E o que esse texto mostra é a necessidade de guardarmos o nosso coração, de guardarmos o conjunto dos nossos sentimentos. Você pode destacar nesse texto duas importantes palavras, guardar e guarde. Guardar, que está no particípio, e guarde, que está no imperativo. O verbo guardar, que está no particípio, é o hebraico mishmar, e significa conter, prender, manter sob domínio. Essa palavra hebraica dá a ideia de um bandido perigoso que os policiais precisam manter sob custódia, precisam contê-lo. Estamos diante da constatação bíblica que temos que prender o nosso coração. O nosso coração não pode ficar solto. Ele é um perigo para a nossa vida pessoal. O outro verbo guardar, que está no imperativo, guarda, é do hebraico netzarra, que quer dizer segurar, preservar, manter. Ou seja, se temos que prender o nosso coração, se temos que conter o conjunto das nossas emoções e dos nossos sentimentos, temos que fazer isso com o objetivo de preservar a qualidade da nossa vida interior, para o bem dos rumos da nossa própria vida. Tamanho é o potencial que o coração tem de nos prejudicar. Por isso, o texto também nos mostra a importância de guardar o coração, de conter o coração. O texto diz sobre tudo o que se deve guardar. Essa expressão aponta para uma grande prioridade. Existem outras coisas que são perigosas na vida e que devemos guardar, capturar, mas a que deve vir como prioridade máxima é guardar o coração sob custódia. Isso significa que, se nós não dermos importância a isso, estaremos abertos a sofrer problemas no futuro, problemas que poderiam ser evitados. Significa que, se por outro lado soubermos agir, nós estaremos nos preservando de problemas futuros e projetando a nossa vida para uma dimensão de equilíbrio. O texto nos mostra ainda o que é protegido quando nós guardamos o coração e nos diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A palavra saídas vem do hebraico totsaaha e significa extremidade, escoamento, desdobramento. Essa palavra passa para nós a ideia de um rio que, embora comece como uma nascente e embora continue como um veio só, lá adiante esse rio se espalha no vale através de braços, através de desdobramentos. São as suas saídas. A vida é como um rio. A vida segue em um determinado rumo e dentro deste rumo cria desdobramentos, cria ramificações. E essas ramificações e desdobramentos vão depender de como nós lidamos com o nosso coração, como nós guardamos o conjunto das nossas emoções e dos nossos sentimentos, no sentido de preservar esses desdobramentos futuros da vida. Veja que o coração é um fator tão crítico que a maneira como nós lidamos com ele é determinante para a nossa qualidade de vida. Podemos comparar o coração como uma energia nuclear. Podemos saber lidar com ela ou podemos não saber lidar com ela. Quando nós não sabemos lidar, por exemplo, com a energia atômica, nós criamos bombas e nós destruímos coisas e pessoas. Da mesma forma, quando nós não sabemos lidar com o coração, nós criamos embaraços para nós mesmos e, por vezes, para os outros também. Por outro lado, quando nós sabemos lidar com a energia nuclear, nós criamos então um combustível limpo para navios e para parques elétricos. Da mesma forma que quando sabemos lidar com o coração, nós podemos produzir uma vida equilibrada no rumo que nós escolhemos para nós. É isso que o coração é, uma energia acumulada. O coração é o conjunto dos nossos sentimentos e esse conjunto de sentimentos tem uma grande energia. Se nós não soubermos lidar com essa energia acumulada, nós criaremos problemas e tumultuaremos os desdobramentos da nossa vida. Por isso, guarde o seu coração e você evitará problemas desnecessários. Guardar o coração é uma questão de autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber que você não é os seus sentimentos, de que você não é os seus pensamentos. Você precisa saber que sentimentos
são elementos da sua vida interior. Você é aquele que tem a consciência dos pensamentos e sentimentos, e você é aquele que pode administrá-los para o seu próprio bem. Guardar o coração é uma questão de espiritualidade, de você se interiorizar, de você acessar o seu mundo interior e não apenas viver no mundo externo. E para isso, a palavra de Deus é determinante para te ajudar, porque a palavra de Deus faz a distinção entre os pensamentos e sentimentos na vida interior de uma pessoa. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Use os recursos de Deus para guardar o seu coração, porque os recursos de Deus vão te ajudar a não deixar o seu coração solto. Com isso, você evitará problemas na vida e você conduzirá a sua vida para uma dimensão de qualidade. Portanto, pela palavra de Deus, nós sabemos que existe uma fonte de problemas dentro de nós e temos que fazer algo a respeito. Precisamos cercar e proteger essa fonte de problemas. E essa fonte de problemas é o coração. O coração tem um potencial problemático porque é um componente de energia acumulada. Os nossos sentimentos são essa energia acumulada. Se nós não soubermos gerenciar, ele cria problemas para nós. Mas, se soubermos gerenciá-lo, ele será um fator de grandes bênçãos em nossa vida. Um fator que pode contribuir para o nosso equilíbrio pessoal. Que esta palavra te esclareça, que esta palavra traga definições a respeito do teu mundo interior, que o entendimento dela te leve a guardar o teu coração, evitar problemas e andar com qualidade na presença de Deus enquanto você vive neste mundo. O Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.